Olá, Saúde é Vida está no ar. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Mais uma vez estamos aqui juntos na programação da TV Câmara Campinas para falar de saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de tudo aquilo que fica martelando, doendo. Nem sempre é dor quando a gente fala de saúde, mas hoje a gente vai falar daquela dor que não dá para fazer nada, não dá para ler, não dá para assistir TV, não dá às vezes nem para abrir os olhos. Tô falando de dor de cabeça e de enxaqueca, que são duas coisas diferentes. E é isso que a gente vai descobrir aqui hoje, entre outras dicas, outras explicações, com a ajuda do doutor Rodrigo Silveira, que é médico neurologista. Vai tirar as dúvidas pra gente aqui, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação. Tirou um tempinho aí dos seus atendimentos para falar com a gente. Muito obrigada. Nada, imagina, para mim é uma honra. Eu que agradeço o convite, inclusive de falar de um tema tão relevante, que é uma das principais causas de afastamento de trabalho no mundo inteiro, não é só aqui. Então, super importante a gente estar abordando isso hoje. E eu vou falar sobre essa questão de trabalho, de tablet, celular, né? Tudo isso também está em jogo, né? Vou começar do começo, doutor. Eu sou aquela paciente que, quando chega num consultório, eu gosto de saber o que acontece no nosso corpo fisiologicamente, quimicamente, para então entender o que está acontecendo comigo e como é que vai ser o tratamento. O que é a dor de cabeça? O que é que se passa dentro desta cachola aqui quando começa a doer? Dor de cabeça e enxaqueca são duas coisas diferentes que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente acaba associando que qualquer dor de cabeça é enxaqueca. É bem verdade que a enxaqueca, ela briga ali com a cefaleia tensional entre as duas principais. Então, são as principais dores de cabeça que a gente tem. A enxaqueca, ela é muito prevalente, mas a cefaleia tensional também é. Quando a gente fala de dor de cabeça, muita gente acha que, assim, uma pressão na cabeça não é dor de cabeça, só dói quando lateja. Na verdade, não. Qualquer sentimento que envolva dor ou então uma percepção desconfortável na cabeça é um tipo de dor de cabeça. Isso inclui dor, por vezes, aqui na região da face, são alguns tipos de dores de cabeça específicas, trigêmino-autonômicas, que por mais que sejam na face, também são considerados tipos de dores de cabeça, ou de cefaleia, que também é um outro nome que a gente dá para dor de cabeça. Se os nervos da nossa cabeça fossem pequenos personagens, assim, divertidamente, né? Se a gente fosse pensar, se fosse um desenho animado, quando aciona a dor de cabeça naquele indivíduo, como é que estariam esses personagens? Todos em alerta? Todos em alertas e todos bagunçados. Perceba que tudo vai depender também de qual é o tipo de dor de cabeça que a gente fala. A dor de cabeça tensional, por exemplo, que briga com a enxaqueca entre as principais, envolve muito uma questão da musculatura, tanto do pescoço quanto a musculatura da cabeça, do crânio. Então, essa tensão muscular também traz essa sensação de dor. Já a enxaqueca, não necessariamente a questão muscular vai estar envolvida. Pode ser muito mais uma dor que a gente chama de nervo. Tem um nervo específico, chama nervo trigêmeo. O gânglio do nervo trigêmeo é um dos grandes envolvidos nesse processo, e essas terminações do trigêmeo, elas ficam mais excitadas. Tem alguns neurotransmissores, principalmente o glutamato, que fica em excesso, e isso irrita essas terminações do nervo e dá essa sensação de dor muito forte. Até porque é um nervo que ele é majoritariamente sensitivo. Tem nervos que fazem mexer mão, mexer perna, e tem nervos que fazem a gente sentir algo, sentir toque, inclusive sentir dor, que é o caso do trigêmeo. Então vai depender de qual dor de cabeça que a gente está falando. Inclusive o tratamento também muda. Pois é, eu ia falar sobre isso daqui a pouco. Antes eu vou ficar ainda mais um pouquinho na dor, doutor, porque eu penso que, penso não, né? A dor é muito subjetiva, né? Se a gente pensar assim, qual que é a sua escala de dor, cada um sente de uma maneira diferente. Nesse caso, como é que é possível, então, eu saber que eu estou sofrendo de uma cefaleia tensional, de uma dor de cabeça que vem de algum outro problema, ou de uma enxaqueca, e como conversar com o médico sobre isso? Tem algumas coisas que a gente pede sempre para o paciente falar, que é aonde dói na cabeça, de que forma que dói, se é em aperto, se é em pontada, se ela pulsa, se ela é latejante, qual é a intensidade dessa dor, porque tem dores de cabeça que a gente tolera. Ah, é uma dorzinha boba, mas eu vou para o trabalho, faço tudo. Tem dores que não. Tem dores que não aguento, fico dentro de casa, não consigo sair. Então, a intensidade da dor, aonde dói,
como dói, isso tudo é importante para caracterizar que tipo de cefaleia que é essa. A enxaqueca, por exemplo, ela tem algumas características que a gente chama de características-chave. Em geral, são dores de moderada intensidade a muito forte intensidade. A gente coloca isso normalmente numa escala de 0 a 10, chama escala de Eva, uma escala de dor. 0 não tem dor nenhuma, 10 é a pior dor da vida, é uma dor muito intensa. Em geral, a enxaqueca está ali de 7 para frente, então é uma dor forte, que incomoda de fato. Muitas vezes é uma dor que dói só de um lado da cabeça, costuma ser nessa região parietal, é uma dor que pulsa, e Hum. também é comum quando o paciente tem dor, a luz incomodar, o barulho incomodar, por vezes vem com náusea. Então, são características que contemplam a enxaqueca, inclusive é um diagnóstico clínico. Se você vier para mim e me disser que dói de um lado da cabeça, que é pulsátil, que a luz incomoda, que o barulho incomoda, que é muito forte, que fica por horas, você tem enxaqueca. Isso eu Hum. consigo te dizer com tranquilidade, entendeu? Agora, e se eu chego no seu consultório, eu digo, doutor, eu tenho dores de cabeça que não são tão incapacitantes, eu consigo trabalhar, mas é todo dia, é muito constante. É enxaqueca ou aí a gente está falando de alguma ou um outro problema de saúde? Depende das características. Se você tiver um tratamento de enxaqueca que já está acontecendo, essa intensidade da dor pode ficar mais leve. E tem pessoas que têm enxaquecas muito fortes, tem pessoas que têm uma enxaqueca mais moderada. Vai depender de como é que é essa dor. A enxaqueca, seja ela forte ou seja ela fraca, ela mantém algumas características que são próprias dela. Então, o fato dela ser mais pulsátil, em geral de um lado da cabeça, mas ela pode ser bilateral, ela pode ser na cabeça inteira, vai depender de cada pessoa. E a luz incomodar, a barulho incomodar, também são fatores que são clássicos da dor de cabeça. Isso quer dizer que se eu tiver uma outra dor de cabeça que estiver muito forte e a luz porventura me incomodar, isso vai ser enxaqueca? Não, porque a luz também pode incomodar em outros tipos de dores de cabeça, mas classicamente e muito marcado, na enxaqueca isso acontece. Inclusive está dentro dos critérios diagnósticos, tanto a luz incomodar, que a gente chama de fotofobia, ou do barulho incomodar, que chama fonofobia. Às vezes até o cheiro incomoda, osmofobia. A pessoa sente um cheiro de um perfume forte, sente um cheiro forte, logo ataca a dor de cabeça, fala, É não um consigo usar gatilho, um né? perfume muito forte, porque é causa de dor também. É possível, só pelo lado que dói, pela forma com que dói, eu conseguir identificar o que está acontecendo, o que me causou essa dor. De repente, aquele paciente que não tem tanta essa consciência corporal, ele ainda não procurou um médico, só pela forma que dói, ele consegue saber se é uma enxaqueca, se é uma dor de cabeça. Como é que ele descobre o que está rolando ali? Então, depende, porque a enxaqueca, por mais que a gente fale que dói sempre de um lado da cabeça, ela pode doer aqui, ela pode doer aqui atrás. Hum. Então vai depender das outras características que vêm junto. É uma dor aqui, mas ela pulsa, dói forte, luz incomoda, barulho incomoda, isso é uma enxaqueca. Ah, não, é uma dor daqui nesse mesmo lugar, por exemplo. Mas é uma dor em aperto, que eu sinto sensação de peso na cabeça, não dói tanto assim, a luz não me incomoda, por mais que seja no mesmo lugar, isso não é uma enxaqueca. Isso pode ser, inclusive, uma cefaleia tensional. Agora, tem algumas outras dores de cabeça que chamam muito a atenção. Uma delas é a cefaleia cervicogênica. Costuma ser na região bem aqui de trás da cabeça, quando aperta aqui nessa região da nuca, dá uma dor muito forte, uma dor lancinante, que por vezes corre e vem até a região da frente. Isso é uma classicamente cefaleia cervicogênica. Então, algumas dores de cabeça, a localização pode ser muito típica. Algumas dores de cabeça, elas podem não ser tão típicas assim. Depende, igual eu tinha falado antes, do quanto dói, de como dói, aonde dói também e os outros sintomas associados. Luz incomoda, não incomoda, barulho incomoda, não incomoda, fico enjoado ou não fico enjoado. Antes de bater o martelo, se aquele paciente tem uma enxaqueca, está sofrendo de enxaqueca, outros exames precisam ser solicitados, doutor? Por exemplo, pode ser dente, pode ser problema postural, alimentação, como ir excluindo esses fatores até chegar na enxaqueca? A enxaqueca você tem. A pessoa tem enxaqueca. Agora, por vezes, existem outras características, então outras condições que podem estar fazendo com que essa dor de cabeça, com que essa enxaqueca apareça. Hum. Então, dor de dente, em geral, é uma dor que pode irradiar para a cabeça.
principalmente nos dentes mais posteriores, isso pode dar uma dor irradiada para a cabeça. E às vezes basta essa dor do dente já ser o gatilho para surgir enxaqueca. Agora, isso quer dizer que eu tratando o dente, a enxaqueca vai sumir? Espera-se que sim, porque aquilo ali é o gatilho. Mas a pessoa tem enxaqueca. E agora Uhum. ela está controlada. Enxaqueca não é para quem quer, entendeu? Enxaqueca é para quem tem, é para quem pode. Agora, os gatilhos, que são fatores que a gente consegue controlar. Por vezes, dormir pouco é fator de Hum. risco para qualquer dor de cabeça, na verdade, mas enxaqueca isso é muito marcado. Dormir pouco é fator de risco. Ficar muito tempo em jejum também é fator de risco. Ter uma alimentação ruim, não praticar atividade física também é fator de risco. Inclusive, a atividade física melhora e muito a dor de cabeça. Costuma ser ruim no início, piora muito a dor, mas depois ele tende a melhorar. É claro que outras questões também estão envolvidas. Quanto de tempo que eu passo na frente do celular ou na frente do computador? Justamente. A postura também incomoda, porque por vezes aquela dor muscular aqui na nuca, por trás do pescoço, já está doendo e a pessoa tem uma outra dor de cabeça, tem enxaqueca, aquilo é um gatilho. Eu já tenho dor ali me atrapalhando, então aqueles nervos que já estão ali esperando para disparar a dor, eles vão disparar com mais facilidade. Eu ia chegar nesse ponto, doutor. Estou com o celular na mão aqui. Então, ó, cada vez que eu uso o meu celular, eu tô, além de me expondo à luminosidade, eu tô olhando para baixo. Ou seja, eu acredito que a maioria dos pacientes que chegam até o seu consultório e de outros neurologistas também apresentam hábitos de vida mais ou menos comuns, né? Convenhamos que não tem muito como a gente se desgrudar atualmente de celular, de computador, a gente é dependente disso, muitas vezes a gente trabalha com isso. Eu trabalho com isso, meu celular fica o tempo inteiro comigo, né? É paciente que liga, é o hospital que chama, é exame de imagem que a gente vê. O que a gente pode tentar fazer é atenuar esses fatores. Então, se você pode dormir com o telefone afastado de você, isso é bom. Todo esse eletromagnetismo do telefone, isso influencia também nas ondas do cérebro, isso pode piorar a dor de cabeça, pode inclusive piorar padrão de sono. Às vezes a pessoa tem insônia e não sabe por que que dorme mal, mas é porque o celular está muito próximo. Outra Uhum. coisa que não se deve fazer é deixar o celular no bolso perto do coração, por conta desse eletromagnetismo também, que influencia nos impulsos cardíacos. Olha, isso eu não sabia. Ou então ficar muito tempo com o celular próximo da visão, com brilho muito elevado no escuro, porque a gente Hum. força muito a vista, e o fato de forçar a vista também é gatilho para dor. Tanto cefaleia tensional, quanto enxaqueca. Quem já tem uma tendência a ter dor de cabeça, isso piora. Então, o que a gente orienta é liga a luz, mexe no telefone, depois reduz o brilho e deixa o celular longe, que é o ideal. Inclusive, é ideal para qualquer momento, tá? É que a gente não fique grudado o tempo inteiro com o telefone na cabeça. Tem inclusive alguns estudos interessantes, claro que se faltam mais estudos, mas relacionando inclusive o tempo que o celular fica colado na cabeça com o desenvolvimento de tumor cerebral, para você ter ideia. Então, quanto mais tempo puder ficar afastado, é melhor. A opção é usar o fone, aquele fone de fio mesmo, que eu deixo o celular longe e ele fica conectado. Nem o Bluetooth, aquele fonezinho sem o fio, é ideal que fique direto no nosso ouvido, não. O ideal é até o fone de fio. Doutor, quem tem enxaqueca para sempre? Ou seja, uma vez enxaqueca, sempre enxaqueca? Uma vez enxaqueca, sempre enxaqueca? Não. Depende de cada enxaqueca. Por quê? Tem enxaquecas que são relacionadas, por exemplo, no caso da mulher, muito com o período menstrual. O fator hormonal da mulher influencia muito. Tanto que o que se pergunta muito é com que idade você menstruou? Eu menstruei com 12 anos. Com que idade você começou a ter enxaqueca? A 14. Repara, se é sempre perto de menstruar que tem muita dor, é da batata. 2 dias antes de menstruar, começa a ter muita dor, muita dor, muita dor, menstrua e depois para a dor. Então, a questão hormonal, ela tem muita influência. Agora, depende. Se o teu fator é, por exemplo, menstrual, é comum que na mulher, na fase da menopausa, essa dor de cabeça atenue ou mesmo suma de vez. Agora, se não é por um fator menstrual, tem outros gatilhos associados, você tem que entender quais são esses gatilhos. Você está dormindo mal? Você está comendo mal? Você não faz atividade física? A sua postura é ruim quando você se senta? Você tem algum fator muscular ou ósseo, uma escoliose importante, uma postura ruim?
que você fique com a musculatura travada, isso tudo influencia. Agora, tem pessoas que têm dor de cabeça com maior intensidade, independente de você tratar ou não esses gatilhos, e tem pessoas que têm menos intensidade. Por vezes, tratando os gatilhos, acaba a dor. E essa crise da dor, ela costuma chegar até quanto tempo? Tem gente que tem horas de crise de enxaqueca. Como é que isso funciona de acordo com cada paciente? Tem pessoas que têm horas de dor, tem pessoas que têm dias de dor. Nossa. A gente chama isso de status migranoso. Então, inclusive, uma das características da enxaqueca é de ser uma dor que, de fato, é prolongada. Não é comum da enxaqueca que ela dure 5 minutos, 10 minutos. Tá. Ah, não, doutor, se eu não tomar remédio, ela fica 4 horas, ela fica o dia inteiro. Isso é típico da enxaqueca. E, por Uhum. vezes, ela perdura durante dias, por vezes perdura durante semanas. Isso chama de status migranoso e, às vezes, até causa de internação hospitalar, porque se torna muito incapacitante. Isso quer dizer que essa dor vai ser sempre na mesma intensidade? Não. Por vezes ela reduz intensidade e quando eu acordo, por exemplo, ela fica muito forte. Aí no final do dia eu pergunto: como é que tá a tua dor? Você tomou o remédio? Doutor, tomei o remédio. Mas ela tá ali, Hum. entendeu? Ela tá ali. Mas então é isso, a enxaqueca ela tende a ser mais duradoura mesmo. Até por critério diagnóstico, é uma dor que dura um pouco mais de tempo. Existem remédios para controlar isso ou mesmo para abortar essa crise, entendeu? Hum. Nem sempre resolve um único tipo de remédio, pode ser que sejam necessárias outras medidas, inclusive bloqueio de nervo, a gente pode fazer bloqueio de alguns nervinhos aqui na face que podem também auxiliar. Pois é, chegamos num momento que muita gente que sofre de dor quer saber como tratar, né? Quais são os tratamentos possíveis, disponíveis hoje para dor de cabeça, para enxaqueca? O que se costuma ser recomendado? Existem dois tipos de tratamento. Um tratamento que a gente chama de abortivo, ou seja, eu tiro a dor na hora, são remédios para curar a dor naquele momento. E existem remédios que são profiláticos de crise, que são para evitar que essa dor venha. Uhum. Os remédios que são considerados do tipo abortivos, eles têm de ser usados poucas vezes. O que a gente recomenda é no máximo aí cerca de 2 vezes por semana, porque o excesso desses remédios pode piorar a dor de cabeça, pode cronificar a dor de cabeça e pode mudar as características da dor de cabeça. São eles dipirona, relaxante muscular, anti-inflamatório, paracetamol. Essas medicações que muitas vezes a gente faz em abuso, e já tomei 4 hoje, amanhã vou tomar, toma 5 dias direto, essas medicações são perigosas. São Uhum. ótimas para se tirar a dor na hora, mas o problema é que o uso crônico tende a piorar a dor de cabeça. Agora, as outras medicações que são tidas como profiláticas, paradoxalmente, são feitas para serem usadas todos os dias, diferente Uhum. dessa. Entram alguns tipos de antidepressivos, alguns tipos de anticonvulsivantes, beta-bloqueadores, que são medicamentos para o coração. Aí outras medidas podem ser feitas. Existe botox também para dor de cabeça, existe bloqueio de nervo periférico para dor de cabeça, né? Bloqueio de nervos cranianos para enxaqueca. Entra aí também atividade física, entra aí também dormir melhor, comer melhor, porque isso tudo entra como profilático de crise, entendeu? Pois é, todo mundo conhece aquele colega que anda com uma farmacinha, né? Tem Dorflex, dipirona para toda hora, mas não faz uma caminhada, come chocolate, queijo, toma álcool várias vezes por semana, aí não adianta nada, né, doutor? Não. Assim, às vezes com remédio a gente ajuda, mas o que eu costumo dizer para os meus pacientes é que o tratamento da dor de cabeça, principalmente quem tem enxaqueca, porque é muito limitante, realmente atrapalha muito no dia a dia, é causa de afastamento do trabalho, uma das principais causas do mundo, é que o paciente tem que jogar comigo. Não adianta eu ajudar e ele não querer se ajudar. Porque se é uma dor de cabeça muito intensa, uma dor de cabeça refratária aos medicamentos, é preciso que ele mude o estilo de vida. Não adianta querer continuar da mesma forma e achar que só remédio vai resolver, porque não vai resolver. Remédio não é milagre. Uhum. Até tem medicações novas para dores de cabeça que são refratários, que são anticorpos monoclonais, que agem justamente em algumas substâncias, como o CGRP, que tem relação com aquele tal do nervo trigêmeo. Mas mesmo essas novas, se o paciente não auxilia, por vezes não fica livre de dor.
Então, é preciso mudar também o estilo de vida, entender que você tem gatilhos que para outras pessoas não são tão fortes assim, por vezes álcool. O café é sempre uma incógnita, porque tem gente que melhora a dor de cabeça com café, tem gente que piora a dor de cabeça com café. Eu sempre oriento, olha, tome e vê o que que acontece. Pode ser que para você melhore. Eu, por exemplo, nunca tenho dor de cabeça. É raríssimo ter dor de cabeça. Agora, quando eu tenho, eu tomo um golinho de café e fico bom. Então, Pois para é, cada um eu isso também. vai mudar. E atividade física, recomendo para todo mundo. Ele é um profilático de crise, é uma mudança de estilo de vida que também, convenhamos, vai fazer bem para o resto do corpo inteiro, não é só para a cabeça, inclusive para a alma e para as emoções também. Com Muito comum. certeza. Paciente que às vezes cronifica a dor de cabeça, desenvolver depressão, desenvolver ansiedade, ou a própria ansiedade e depressão serem gatilhos para dor de cabeça. A gente fica numa bola de neve. Exatamente. Agora, doutor, terapias complementares, por exemplo, uma acupuntura, são capazes de controlar a enxaqueca? Sim, essas terapias complementares, novamente, é uma tentativa e erro. Tem gente que melhora, tem gente que piora. Piorar no geral não, tá? Normalmente ou não vai ter nenhuma resposta ou vai melhorar. Eu tive boas experiências com alguns pacientes que fizeram acupuntura, realmente ajudou bastante. Paciente, mas isso é uma coisa que eu faço mesmo no consultório, que é bloqueio de nervo craniano, né? Nem todo mundo faz isso, mas isso é interessante. A gente, lá no grupo da Universidade Federal Fluminense, a gente faz esse tipo de bloqueio e realmente ajuda bastante. É, Além disso, toxina botulínica para enxaqueca, tem pessoas que ficam muito bem, tem pessoas que não faz tanta diferença assim. O que eu recomendo é, se você já tentou fazer uma mudança de estilo de vida, e ainda está tendo muita crise, e você tem problemas com algumas medicações, ou então uma pessoa que não gosta de tomar remédio, e está tudo bem, a gente tenta outras coisas para quem também não gosta de tomar remédio, tenta e vê se para você funciona. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu não gosto muito dessa coisa de, ah, não, isso daí não funciona de jeito nenhum, que para uma pessoa pode funcionar, inclusive dose de remédio assim. Ah, mas essa dose daí está muito baixa, mas às vezes é o suficiente para tratar dor. Eu acho que tem que tentar. Tem que tentar e ver se para você funciona. Cada um é um, não tem jeito. Sim, e tem que ter paciência, né? Paciência porque às vezes até você achar aquilo que funciona melhor para você, vai levar um tempo, né? Tocou num ponto muito interessante, o que eu costumo falar também é que qualquer medicamento que a gente passe para dor é um casamento que a pessoa faz com aquele medicamento, da seguinte monta. O que eu passo para você pode te fazer muito bem, mas essa mesma medicação para outra pessoa pode fazer muito mal e ela se sentir muito mal, não ficar bem. Isso quer dizer que essa pessoa não vai mais tomar remédio nenhum? Não. Basta eu tentar outra medicação. Cada um vai ter uma resposta diferente. Tem pessoas que são mais sensíveis a remédio, tem pessoas que já são mais refratárias. Tem que tentar e ver se para você aquilo é adequado ou não. Tirar o remédio, tanto o profilático quanto o que contém os sintomas, por conta própria, não é recomendado. Não recomendo, principalmente dependendo do remédio que você fizer, porque pode gerar dor em rebote, pode fazer gatilho ou então terem outros sintomas. Por exemplo, se você faz uso de um antidepressivo para dor de cabeça, porque faz-se muito isso, inclusive, exemplo, amitriptilina. Você usa 50 miligramas de amitriptilina, é uma dose boa de amitriptilina. Então, se você reduz bruscamente, você retira abruptamente, sendo ele um antidepressivo, você pode ter efeito de rebote. Você pode, inclusive, evoluir aí com uma tristeza patológica que depois tende a se melhorar, ou então algum outro sintoma sistêmico. Os abortivos de pirona, paracetamol, relaxante muscular, eles são mais tranquilos. Então, se eu estou bem controlado e realmente só é para usar quando tiver dor, não quero mais ficar tomando, esses tudo bem. Agora, os profiláticos não. Os profiláticos a gente tem que tomar mais cuidado. Se é da tua vontade reduzir, porque acha que está tomando muito remédio, ou então está muito bem há muito tempo com aquela dose, quer tentar reduzir, vai na consulta, a gente conversa e vai ajeitando devagarzinho. Doutor, uma coisa que eu queria muito comentar é quando a dor de cabeça ela vem de forma secundária, ou seja, eu estou sentindo aquela dor, seja ela muito forte ou ali leve, mas ela vem acompanhada ou ela vem como resposta a alguma doença que eu tenho e que eu estou negligenciando ou está ali silenciosa. É possível identificar, às vezes uma dor de cabeça pequena, ela já pode indicar uma doença mais grave? É por isso que todo e qualquer paciente que chega no consultório, a gente precisa examinar.
Não adianta. E é um exame físico completo. Por quê? Por vezes, inclusive isso a gente chama de red flags, assim, de, né, bandeira vermelha, sinais de alerta. Se eu nunca tive dor de cabeça e de repente eu passei a ter dor de cabeça, isso é um sinal de alerta. Se a minha dor de cabeça ela era sempre moderada em intensidade, doía sempre de um jeito, de repente ela passou a doer completamente diferente, doer muito, isso também é um sinal de alerta. Pode ter alguma outra coisa acontecendo. Ou então aquela pessoa que começou a ter dor de cabeça depois dos 50 anos de idade, depois de ser mais velho, isso também é importante. Ou se eu tenho outros sintomas associados. Eu tenho dor de cabeça, mas eu estou com a perna fraca. Eu Hum. tenho dor de cabeça e eu estou desmaiando. Então, a dor de cabeça nem sempre ela vem sozinha. Se ela tem esses sinais estranhos, esses red flags, isso precisa ser investigado. E E aí eu. normalmente são nesses casos que a gente pede a ressonância de crânio. Muito Uhum. comum também chegar no consultório e falar assim: ah, eu fui num outro médico e ele não me passou nenhum exame de imagem. O diagnóstico de dor de cabeça, principalmente enxaqueca, é um diagnóstico clínico. Ele não precisa de exame de imagem. O exame de imagem, ele não vai me mostrar nada para dor de cabeça. Ele vai me mostrar se eu tenho alguma outra coisa. Mas ele não é usado para diagnosticar enxaqueca. Se eu não tenho nenhum sinal de alarme, é uma dor de cabeça típica, ela tem as características esperadas, eu posso não fazer exame nenhum. Agora, se isso mudou, tem algum sinal de alerta, tá estranho, aí entra o exame de imagem. Não para diagnosticar que aquela pessoa tem enxaqueca, mas para afastar se ela tem um AVC, um tumor, alguma outra Uhum. causa que está gerando essa dor. Doutor, por que é que a dor, dependendo da intensidade, causa ânsia de vômito nas pessoas? Pois é, e é uma resposta à dor muito comum, não só à dor de cabeça, mas a outros tipos de dor. O paciente, a gente tem um nervo, chama nervo vago. Esse nervo vago, ele faz a inervação de todas as vísceras, então estômago, intestino, é, fígado e por aí vai. Então, quando existe essa resposta à dor e eu tenho uma ativação desses nervos na região de cérebro e de tronco, eu tenho uma hiperativação de forma geral. Tem pessoas, inclusive, que têm alguns sintomas estranhos, ficam com a pupila dilatada, tem midríase quando tem dor por conta dessa ativação. E como eu vou tendo essa ativação desses nervos de tronco, de cérebro, por aí vai, um dos nervos que eu ativo é o nervo vago. Então eu posso ter como resposta, por vezes, diarreia, Hum. posso ter como resposta, por vezes, ânsia de vômito, e o que a gente mais vê é a ânsia de vômito, mas não só para casos de cefaleia. Ah, eu tô com uma dor muito forte no meu braço, muito forte, chega até a vomitar. É porque tem pessoas que têm isso mais exacerbado, mas é por ativação desse nervo vago, que é responsável por essa inervação e dá ânsia de vômito mesmo. É, quem já teve crise renal sabe bem o que é sentir ânsia de vômito. Algumas cólicas menstruais mais fortes também. Exatamente, você vê que o rim ali é do sistema geniturinário, não tem nada a ver com o sistema digestório, né? Tá? Tem interligação sistêmica, mas eles não são colados. E às vezes cólica renal dá ânsia de vômito, é uma resposta à dor, é uma ativação do nervo vago mesmo. Doutor, vamos encerrar deixando uma dica para os telespectadores, né? Eu falei muito de consciência corporal, eu gosto muito de usar essa expressão, porque isso ajuda muito na hora de chegar no consultório, né? De repente chega aquele paciente, doutor, estou com dor. Quando é que essa dor vem? Não sei. Mas quando teve dor, não lembro. Então, eu vou dar uma dica que eu costumo praticar, que eu também tenho minhas dores, tenho minhas cólicas menstruais, tenho também questões emocionais. O que eu faço? Eu anoto tudo na minha agenda. Hoje senti dor de cabeça. O que aconteceu? Dormi pouco. Isso tá valendo também para levar para o médico? Vale muito. Isso, inclusive, é chamado de calendário de crise, diário de crise, que é anotar quando teve a dor, e quando eu digo é o dia da semana, né, o dia do mês que teve a dor e que horário que teve. Porque eu Uhum. preciso entender que horário que isso está acontecendo para saber se é um gatilho. Ah, é logo de manhã, mas eu dormi pouco. É de noite, mas eu estou trabalhando muito. Isso tudo tem influência. Anotar quando teve a dor, qual dia que você teve dor, qual é o horário que você teve a dor, quanto que doeu, e se teve alguma coisa de diferente que foi gatilho para essa dor. Ah, eu dormi muito pouco, eu comi mal, eu fiquei em jejum, essa semana não fui na academia, eu estou bebendo pouca água. Então, essas dicas são importantes. E lembrar também que não só anotar quando tiver essas crises, mas lembrar da mudança de estilo de vida se você é uma pessoa que tem dor de cabeça de forma muito frequente.
Sim, acho que esse é o ponto principal, né? É a gente voltar para a gente, ver o que dá para melhorar também na nossa vida, né? Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. A gente passaria o dia inteiro falando de dor de cabeça, né? Você vê, o tempo voa, a gente falou tanto de possíveis causas, de tratamentos, de onde dói, como é que dói, e mesmo assim é um assunto que não se esgota, né? Mas acho que deu para levar um pouquinho de informação aí para o público. Eu agradeço muito sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Lembrar que dor de cabeça tem que ser falado, não pode ser negligenciado. Tem tratamento e a gente não precisa sofrer tanto assim por conta de dor. Basta ser bem orientado. Lembrar que existe mudança de estilo de vida envolvida, nem tudo é remédio, e foi um prazer imenso poder falar isso com vocês. Eu estou aberto a qualquer outro tema que vocês sugerirem também. A gente é que agradece, ainda mais um problema que afeta 30 milhões de brasileiros e 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo a OMS. É muita gente sofrendo, às vezes sem saber nem como começar a resolver. Obrigada, doutora. Até a próxima. Bom trabalho, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Conversei aqui com o Rodrigo Silveira, médico neurologista, para falar sobre dor de cabeça, diferença entre cefaleia, entre enxaqueca e como também curar, mas não acabou o Saúde é Vida. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como é que a alimentação influencia, tanto para piorar quanto para, por que não, melhorar as crises de dor de cabeça. Te vejo daqui a pouco. Saúde é Vida tá de volta. Hoje estamos falando de dor de cabeça, aquela coisa que incomoda, que muitas vezes a gente toma remédio ou não toma remédio e passa e fala, ué, mas estava doendo tanto, sumiu a dor de cabeça, tomei remédio e não passou, tá incomodando, tomei remédio, tô com ânsia de vômito. Cada um sente dor de cabeça de um jeito diferente, em um lado diferente, mas o fato é, incomoda muito, né? E como eu disse no bloco anterior, com o médico neurologista com quem eu estava conversando, nem sempre só tratar o sintoma vai resolver o problema. Muitas vezes é preciso investigar, a gente aprendeu isso aqui com a entrevista, o que está causando essa dor. E muitas vezes a gente está, comendo errado. Vamos falar sobre alimentação agora e como é que a alimentação se relaciona com enxaqueca, com dor de cabeça. Está aqui comigo de forma remota aqui no Saúde é Vida, a Alessandra Mício, que é nutricionista clínica e especialista em educação nutricional. Alessandra, seja muito bem-vinda para falar sobre esse problema que afeta tanta gente. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês para falar um pouquinho sobre nutrição, um assunto tão interessante, um assunto tão corriqueiro a nível de consultório, que é a dor de cabeça, ansiedade, que a gente tem visto muito aí nesse período de pandemia e de pós-pandemia, e trabalhar aí os alimentos de uma forma efetiva para que melhorem a dor de cabeça, a enxaqueca, a ansiedade também. Pois é. Alessandra, alimentos podem, como eu disse, ou piorar ou melhorar a dor de cabeça. O que a gente põe no nosso prato vai influenciar o que a gente vai sentir. Exatamente, é aquele velho ditado, somos o que comemos. E a nutrição, o que você come, dita até os seus sintomas de dores no corpo, dores de cabeça, e às vezes você acha que é um simples estresse, ou só um trabalho que você está fazendo com muito esforço, e que isso no final do dia gera uma dor de cabeça. Mas sim, nós temos uma alimentação que interfere tanto na melhora da dor de cabeça como na piora da mesma. Vamos começar falando do pior cenário, que são os alimentos que pioram ou que desencadeiam, né, que trazem o gatilho, ou para quem já tem enxaqueca diagnosticada, ou para quem tem ali, às vezes, uma questão alimentar, uma intolerância, uma alergia, não sabe. Existem alimentos que já são conhecidamente gatilhos para dor de cabeça, ou cada um vai sentir de uma maneira diferente? Existem alimentos que são clássicos já para dor de cabeça, que já é estudado, já é entendido.
Porém, na nutrição, se você for olhar, é muito individualizado também a enxaqueca. Então, o interessante é que tem pacientes que têm enxaqueca com alimento que nós nunca vimos, muitas vezes a nível de consultório. Mas quando a gente olha na literatura, alimentos que causam enxaqueca, a gente tem em torno de 3.000 alimentos. Uau! Então, realmente, a gente tem os clássicos, então a gente fala bem mais dos clássicos, mas quando o paciente vem com uma queixa de outro alimento, a gente pede já para o paciente anotar no caderninho preto dele, para não consumir, porque é uma coisa individual dele, e que ele vai ter uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, ou um gatilho para uma enxaqueca, de um alimento que é pouco visto, mas que para ele faz muito mal. Então, individualmente também a gente tem que tratá-lo, né? Nós, a nível geral, falamos dos principais, mas existem realmente circunstâncias que nem todos esses alimentos causam nada, e às vezes é um alimento do nada, um kiwi, um como que a gente pode dizer, um bife causa dor de cabeça, entendeu? E a gente não entende por quê, mas é mais ou menos por aí. Agora, dos clássicos, quais que costumam ser os exemplos mais conhecidos, tanto por vocês que estão e atendendo os pacientes, quanto por aqueles que relatam aí no consultório? Sim, vamos lá. Dos clássicos, os grandes, os primeiros, os mais viciantes, são os açúcares. Ah, meu Deus do céu, eu sabia que eu ainda ia levar um puxão de orelha nesse programa hoje. Não tô gostando disso, não. Todos, nós dizemos todos, porque as pessoas às vezes acham que o açúcar mel, essas coisas não causam. Todos os açúcares, a nível imediato, quando você ingere, a sua papila gustativa manda uma informação do cérebro calmante. Então, por isso que quando você come muito açúcar, você fala, eu me sinto calma com esse açúcar, porque ele, à primeira vez, na boca, ele te gera a calma. A nível de absorção intestinal, que a gente já sabe que existe uma ligação enorme entre o cérebro e o intestino, quando ele é absorvido pelo corpo, ele dá um efeito, na verdade, rebote de ansiedade, e isso pode causar insônia em pacientes que são bastante ansiosos e dores de cabeça, e já dá um gatilho para uma enxaqueca a longo prazo para pacientes que têm. Então, açúcares, bebidas açucaradas, esse excesso de mel, isso tudo a gente tem que tirar bastante. Inclusive para pacientes que fazem tratamento de ansiedade e insônia, nós pedimos para tirar o açúcar depois das 4 horas da tarde. Nada, nenhum tipo de sobremesa, principalmente chocolate, que é um causador grande de dores de cabeça, bebidas que são refrigerantes, que têm açúcar e tem a cola, tem o guaraná, que agitam também, pioram muito a dor de cabeça. Bebidas alcoólicas, então, nem se fale. As bebidas alcoólicas, além delas terem o álcool que se transforma em açúcar, o álcool também já é um agressivo para o corpo, gerando dores de cabeça, porque o álcool também tem um efeito estimulante. Então, aquele paciente que já tem uma enxaqueca diagnosticada, nem se fale, tem que tomar um cuidado redobrado e evitar isso na dieta. Exato, nós temos também todo alimento, fora o açúcar, nós temos os alimentos gordurosos. Tudo que tem muita gordura, e aí não me interessa do jeito que foi feito, que às vezes o paciente fala que usou naquela fritadeira, que é uma fritadeira que tira todo o óleo, não me interessa. Se o alimento é gorduroso, esteja onde estiver, cozido, frito ou em qualquer outro lugar, ele é gorduroso, entendeu? Então, a gordura causa toda uma sobrecarga no corpo, começando pelo estômago e refletindo diretamente no cérebro, porque daí todo mundo sofre. Quando você come uma coisa muito gordurosa,
uma quantidade excessiva, por exemplo, de um prato, como uma feijoada, como um torresmo. Que mais que a gente tem? Frituras, bolos extremamente cheios de açúcares, gorduras. Você tem o organismo em pânico, né? O estômago começa a sofrer, o fígado começa a sofrer, o pâncreas, todo mundo começa a pedir socorro, inclusive o intestino, né? E normalmente nessa hora que você vai ter a dor de cabeça, que você fala, é má digestão. Não, não é má digestão, é porque você sobrecarregou um organismo com muita gordura, ou com muito açúcar, ou com os dois. Uma dúvida que eu tenho aqui, leite, mesmo para quem não tem intolerância à lactose, o leite também é um gatilho comum para dor de cabeça? Em algumas pessoas, sim. E aí a gente troca o leite por um leite mais leve. O que a gente diz do adulto é que o adulto em si, a partir da idade do adolescente já hoje, 12, 13 anos, já não precisa mais de leite integral, porque na alimentação a gente tem gordura. Então, o ideal é você colocar um leite mais desnatado, um leite light. E passando a idade, quando você fica mais idoso, o seu intestino ele pede a habilidade, algumas enzimas que digerem a lactose. Isso não é uma intolerância, é uma habilidade de digestão. Então, aí a gente opta, sim, pelos alimentos sem lactose, o que ajuda muito as pessoas a continuarem com o leite, né? Eu sou totalmente contra a retirada do leite da dieta. O nosso guia alimentar da população brasileira tem uma quantidade de leite até na fase idosa, então é muito importante o consumo de leite, mas aí você tem que saber que tipo de leite, como colocar na alimentação, o horário, que não seja muito pesado, e isso é muito importante, sim. Mas o leite é um causador, se for mal colocado na sua dieta, ele é um causador de enxaqueca. Queijos, que também aí a gente pega os derivados, queijos muito amarelos, que são, quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele tem. É só você colocar numa forma, numa panelinha, que você vai derreter ele, que você vai ver toda a gordura inserida ali dentro. Então, é importante que esse queijo, que a gente chama de gordo, né, que é o queijo que tem muita gordura, os amarelos, sejam retirados também do paciente que tem enxaqueca. Ou seja, a gente está entendendo que a cabeça ela está muito ligada com os nossos órgãos viscerais aqui, tá todo mundo se comunicando aqui no nosso organismo e a cabeça acaba sendo, vamos dizer assim, o último estágio para a pessoa falar, pelo amor de Deus, olha para mim, tem coisas aqui, os órgãos estão brigando. Esse acompanhamento nutricional, ele pede também rebobinar um pouco a fita? Tem que fazer exames de sangue para ver lá do zero o que está causando essa dor de cabeça? Absolutamente isso. Com certeza é isso. O que a gente tem? Quando a gente pega um paciente com enxaqueca, a gente já pega um paciente que passou pelos médicos, ou às vezes inúmeros médicos. E os médicos chegam à conclusão que precisa de um nutricionista para tratamento. E aí, essa entrada do nutricionista no tratamento faz muita diferença, porque daí a gente alivia a vida do paciente com uma dieta, como que eu posso te dizer, básica, natural, que a gente diz assim, eu sempre gosto de dizer que o básico ainda funciona, né? Aquela coisa do arroz, do feijão, da carne, da salada, do brasileiro mesmo, do pão, do leite, entendeu? Essa coisa da fruta, isso tudo já alivia muito os sintomas, porque eu deixo o paciente com uma digestibilidade boa. E quando eu deixo com a digestibilidade boa, todos os órgãos voltam a se equilibrar, voltam ao normal. E aí o paciente muito, assim, depois de 30 dias que ele faz a dieta, é muito comum ele dizer assim para mim, melhorei, não tive crise nenhuma. Nunca mais me deu dor de cabeça. Só pode ser. Ele brinca, às vezes eu só posso falar, deve ser coincidência. A gente brinca muito com o consultório. Eu falo, acho que é coincidência.
Você nunca tinha vindo numa Nutri, agora você veio numa Nutri, né? Eu falo, acho que de olhar para minha cara, hein? Você já melhorou. Já curou, né? A gente brinca. Mas aí eu conto para ele, realmente, a retirada, porque assim, bebidas alcoólicas, hoje as pessoas usam bebida alcoólica para relaxar. E aí ela tem um efeito rebote horroroso, ela piora muito o sono. Né? Hoje as pessoas usam grandes quantidades de açúcar para relaxar. Eu vou comer um bolo, vou tomar um chá com açúcar para relaxar, e isso não melhora. A gente sabe que tudo isso piora. Eu vou comer chocolate, porque o chocolate me dá uma calma, me dá ele faz um afeto em mim, né? E não pode, a gente não pode confundir o afeto com o alimento, porque senão é um caminho sem fim. E isso pode causar, sim, a dor de cabeça. E aí a gente pede, o paciente, lógico, quando ele vai no consultório, a gente troca essa alimentação, a gente faz uma adequação nutricional básica, ele melhora tudo, né? Melhora peso, ele melhora disposição, ele conta muitas vezes que a disposição dele é outra, ele conta, nossa, o meu intestino não funcionava, e eu fazia de tudo, e agora melhorou. Não preciso mais tomar medicação, e é uma coisa tão simples, Pois né? é. E o paciente não vê. É muito simples, então melhora sim. A nutrição, ela melhora muito. Outra coisa que costuma dar muita dor de cabeça, Alessandra, falta de água. Aquela pessoa, ela se exercita, ela dorme bem, ela tá ali, ela tá mantendo a saúde mental em dia. Nossa, minha dor de cabeça não passa. Claro, não toma um copo d'água. Por que que a gente, quando se desidrata, sente dor de cabeça? Pois é, os líquidos que nós temos que ingerir por dia são obrigatórios. Todo novo dia, eu falo assim, é matar um leão por dia. Quando você começa a tomar água, você tem que ir lá montar a sua garrafinha de 2 litros, de 3 litros, conforme aí a sua nutricionista indicou, e você tem que tomar ela inteira, entendeu? E Ale, mas é difícil. É difícil, mas é um hábito. E o hábito você aprende e você vai colocando. O que acontece? Quando a gente não ingere água, teoricamente, o nosso sangue ele fica mais grosso, porque ele fica sem o líquido, que vai dissolver a água, o sangue. Então, existe uma dificuldade do sangue passar pelas pequenas artérias, entendeu? E isso, principalmente quando a idade já começa a aparecer, e não é muito longe, não. A gente pode dizer, a partir dos 40 anos, se você não começar a se hidratar, você no final do dia já sente as características de uma desidratação, que é tontura, dor de cabeça. Por quê? Porque eu estou com dificuldade de oxigenar o cérebro, de levar o sangue para o cérebro. Isso é muito grave. Com o passar da idade, eu posso ter um AVC, que é um acidente vascular cerebral, chamado de derrame, eu posso ter um infarto por um sangue grosso, que não consegue passar pelas artérias, e aí às vezes ele tem que empurrar, e ali ele tem um entupimento, alguma coisa que entope a artéria, e eu posso ter um problema mais sério. E às vezes foi uma simples desidratação. Então, às vezes, num exame, onde vai fazer que usa aqueles contrastes, alguma coisa, é preciso se hidratar muito antes e depois desse exame. Então, a água, ela é fundamental, e é importante dizer o que hidrata, né? Porque as pessoas acham que qualquer coisa hidrata, não é verdade. O que hidrata é a água com gás, que você pode estar tomando, né? Claro que não toda hora, todo dia. E, no máximo, um chá calmante, que são de ervas calmantes. Que aí vai ser a camomila, a erva cidreira, a erva doce, a melissa, são por aí. Tá? Não serve chás que são agressivos, que eles dizem emagrecedores, né? Que nem isso é.
Vamos combinar também. Eles são agitadores da vida, assim como o café, a gente tem chá preto, chá mate, chá verde, chá de hibisco, chá de canela, esses todos agitam o intestino, todo o nosso organismo, faz com que nós liberamos a adrenalina, e a adrenalina causa dor de cabeça, como causa também tremor, sudorese, dilatação de pupila, e é muito perigoso em paciente que já tem propensão à ansiedade. Pode ser muito perigoso, podendo dar um infarto, uma elevação de pressão arterial. O paciente do nada toma um chá emagrecedor, sem saber que ele não emagrece, que ele vai fazer com que você urine muito, e aí você perca peso através da desidratação, e pode te causar uma série de problemas, principalmente de fígado, que são órgãos vitais, e dor de cabeça, com certeza. Nossa, quanta coisa a gente está falando aqui, né? Como é que todo o nosso corpo conversa entre si para manter a gente minimamente ali saudável, né? Colocamos então na nossa lista de alimentos que ajudam a combater a dor de cabeça, água. Água é vida, água é tudo na nossa vida. Além de água, Alessandra, o que mais que ajuda a controlar as dores de cabeça, tanto de forma profilática, quanto tá vindo ali aquela dor de cabeça? Quais alimentos que eu posso ingerir? A gente tem as oleaginosas, tá? Principalmente a castanha do Pará, mas o indicado para a gente seria de uma, no máximo 2 por dia. Essa oleaginosa, que é a castanha do Pará, ela tem selênio. E o selênio, a nível cerebral, libera uma substância que causa bem-estar, que é a serotonina, tá? Outro alimento muito interessante que nos acalma é a banana, qualquer tipo de banana, que tem o triptofano, que também é um precursor no cérebro da serotonina, que nos acalma. Eu acho que até tenho no meu Instagram um vídeo que eu falo daquelas das fibras, né, que a banana tem. É umas fibrinhas que muita gente pega e joga fora. Sim, é verdade. Antigamente, os antigos, eles pegavam aquilo, secavam e faziam tipo palha, né, e fumavam aquilo para acalmar, e que é o triptofano. Sim. Entendeu? Então, aquela fibrinha não é para ser tirada, é para ser ingerida também, né? Olha que Porque é um interessante. calmante, exatamente, ele é um calmante tanto. A alface é um alimento calmante por causa da quantidade de selênio que ela tem. E aí eu gosto muito dos chás, né? E aí os chás, eles são calmantes, porque cada um tem sua propriedade dentro dele, que diminui. Consumo de chá tem que ser de ervas, não gosto de saquinho, tá? De pacotinho, eu gosto que seja erva ou seca, eu prefiro que seja seca, que é mais fácil de fazer, tá? Existem casas de chás hoje, onde você vai, você compra chás puros, mais limpos, né? E com a microbiologia dele também mais confiável. E você tem também o própolis, que ele é fantástico, tanto para melhorar a imunidade, como para acalmar. E o própolis, a gente sempre fala para a pessoa testar primeiro na pele, ela colocar uma gota de própolis na pele, deixar por um tempo, se ficar vermelho aquele local, é porque ela tem alergia ao própolis. Se não, pode ingerir de 15 a 20 gotas antes de dormir, de preferência, porque ele é uma secreção que não tem um aroma muito agradável, né? E num copinho separado, porque também ele, né, nos causa, às vezes, fica aquela manchinha, né? É Uhum. difícil lavar. Então, deixar só um copinho para você e de 15 a 30 gotas com um pouquinho de água antes de dormir. Ele é bem calmante, ele ajuda bastante. E pacientes ansiosos, às vezes eu coloco 30 à noite e 30 de manhã. E o paciente fica super bem, tá? Quando a gente fala em períodos menstruais, que a gente tem também a questão da mulher em períodos de TPM ou durante a menstruação tem enxaqueca,
a gente pode fazer uso de alimentos com magnésio, por exemplo, o leite é muito importante, o queijo é muito importante a gente colocar para essa mulher, e além disso, o uso de ômega 3, né, que também acalma as cólicas intestinais, eles vão também para o cérebro, onde eles acalmam também, mas tudo aí tem que ter uma quantidade individualizada. Nossa, a gente fala tanto, né, essa individualidade que cada um tem, né? Cada um tem uma característica, cada um sabe aquilo que está fazendo, tanto de errado quanto de certo. E acho que o importante, né, Alessandro, que volta muito, é realmente a gente rever os nossos hábitos, porque é mais do que falar de dor de cabeça, de dar dica para o nosso telespectador de como controlar uma enxaqueca, mas eu acho que é a gente voltar um pouco, rebobinar nossa fita e aproveitar esses momentos de crise, né? Quando eu falo crise, pode ser crise de dor de cabeça, crise de uma cólica intestinal, quem tem uma doença, ou acabou de descobrir uma doença mais grave, né? Hora de aproveitar esse momento para rever hábitos. E isso é sempre muito positivo, né? Muito, é muito. A gente fala que o paciente, já de entrar no consultório de um nutricionista, ele já quebrou 80% daquela barreira que ele tinha de não querer mudar a alimentação. E ele é um adulto, o paciente, principalmente o adulto, ele tem a sua individualidade, ele tem todo o direito de mudar ou não a alimentação. Eu sempre falo isso, porque às vezes algumas coisas assustam, né? Eu falo assim, puxa, às vezes eu tenho que fazer um papel aqui, né, de proibir o açúcar, de proibir a bebida alcoólica, né, e às vezes o paciente fica bravo, ele fica nervoso, e aí eu falo assim, então, mas isso é uma coisa que vai melhorar muito sua qualidade de vida, mas se você não quiser, aí eu bato você está doente, entendeu? Seu fígado não está bom, seu intestino já está difícil, você está com dor de cabeça. Então, é preciso diminuir isso. Quando ele está afim, ótimo. Aí a gente tem muito sucesso. Então, quando ele não está, a gente fala. A gente fala e fala muito. Eu falo muito, entendeu? E é isso que a gente quer que ele melhore mesmo, entendeu? Eu falo até ele fica com raiva de mim, mas o objetivo é melhorar a saúde dele, porque eu estou vendo de fora, eu vejo que ele vai melhorar muito, né? Com todo esse tempo que eu já tenho de consultório, então eu vejo que ele vai melhorar muito. Às vezes eu falo, não adianta você tomar remédio. Como não? Eu falei, não adianta se você não melhorar seu hábito de vida. Sim. Você vai se encher de remédio e vai voltar a enxaqueca, que é no caso aí que nós estamos falando. Vai voltar esse mal-estar, essa dor de cabeça, essa tontura. Ah, não é possível. É possível. A sua nutrição tá horrorosa, entendeu? Pois é. Não à toa o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então daí dá pra gente supor quanto o nosso corpo tem que aguentar para tudo isso aqui ficar em equilíbrio. Tem tudo a ver com o que a gente come. Exatamente, querida, é isso mesmo. Alessandra, muito obrigada pelo seu papo aqui com a gente. Tanta dica que você trouxe, que muitas delas eu não sabia. Eu vou praticar, porque eu também tenho minhas dores de cabeça e também serviu a carapuça aqui em várias questões aqui. Acho que eu tenho falado muito aquele eu mereço um docinho hoje. Só que a gente merece todo dia, né? Esse aqui é o problema. Todo dia a gente vai merecer. Na verdade, o eu mereço seriam coisas que te fazem bem. A fruta, a verdura, o chá, a água, sempre você merece. Agora, quando você quer comer um pastel, uma massa, um doce, você fala assim, daí você pode falar assim, eu posso. Faz todo Me sentido. permito, entendeu? Eu posso, Gostei. porque às vezes as pessoas me veem, né? Nossa, doutora, come chocolate. Eu falo assim, eu posso, porque eu me cuido, entendeu? São as Então é pequenas interessante. compensações, né? Exatamente. Ah, hoje eu posso. Aí eu como, daí é minha alegria.
entendeu? Como eu posso também hoje uma xícara de chá, porque estou muito corrido, um suco calmante, que às vezes eu passo várias receitas de suco que acalmam para os pacientes. Falo, bota numa geladeira, leva numa jarrinha, vai tomando ao longo do dia. É isso aí. Dando de goladinha em goladinha, quando veja, Pois já é. foi a quantidade necessária, né, de água por dia. Exatamente. Legal, Alessandra, obrigada pela sua participação mais uma vez. Esperamos te vê-la em breve para falar de outros assuntos, para dar outras dicas aqui para o nosso público telespectador. Tá bem, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo aí que me assistiu, que eu sempre mando beijo da Nutri no meu Instagram. É isso aí. O que vocês precisarem, estou super à disposição. Obrigada, Alessandra. Bom trabalho aí para você, viu? Obrigada, obrigada. Bom, ficou aí o puxãozinho de orelha para você aí de casa, né? A gente fez o primeiro bloco para falar o que é a dor de cabeça, por que ela acontece, quais são os tipos e agora de que maneiras os nossos hábitos, nossa alimentação é capaz sim de levar a gente lá para baixo ou colocar a gente lá para cima. Não se esqueça que isso é uma escolha só sua. Saúde e Vida fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente se vê na próxima edição. Até mais. Tchau.